Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na obra clássica A Sociedade Feudal, do renomado historiador Mark Bloch. Publicado pela primeira vez em 1939, este livro é um verdadeiro marco no estudo da Idade Média e da estrutura social que moldou essa época tão fascinante. Uma das grandes contribuições do livro é a abordagem multidisciplinar. Bloch não se limita apenas à história política, mas também explora a economia, a cultura, as relações familiares e até mesmo aspectos psicológicos dos indivíduos que compunham essa sociedade. Sua análise é rica em detalhes, apoiada por uma extensa pesquisa de fontes primárias e uma perspectiva crítica que desafia visões simplistas sobre a Idade Média. O autor discute o papel central da terra na estrutura feudal, a relação entre senhores e vassalos, o surgimento e evolução das instituições feudais, além das transformações sociais e econômicas que marcaram esse período de transição na história europeia. A escrita de Bloch é envolvente, fazendo com que o leitor mergulhe de cabeça nesse mundo distante, mas cheio de nuances e relevância para compreendermos o presente. Bloch nos conduz por camadas sociais distintas, desde senhores feudais até os camponeses, destacando suas interações, obrigações e a dinâmica entre eles. Ele descreve como essa estrutura hierárquica influenciava desde as relações de poder até as práticas cotidianas. O autor mergulha profundamente na economia feudal, destacando a importância da terra como base econômica e as relações de produção agrária. Ele explora a organização dos feudos, os sistemas de tributação e as transformações econômicas que ocorreram ao longo do tempo. Um aspecto fascinante é a análise da mentalidade medieval. Bloch examina a visão de mundo, crenças religiosas, práticas culturais e o impacto da religião na vida diária das pessoas. Ele nos ajuda a entender como a mentalidade feudal moldou comportamentos e valores na época. O livro também aborda a evolução das instituições feudais ao longo do tempo. Desde a emergência do feudalismo até seu declínio, Bloch oferece uma visão panorâmica das mudanças institucionais que moldaram a sociedade feudal. O autor utiliza uma ampla gama de fontes, desde crônicas e documentos legais até registros administrativos, para fundamentar suas análises. Ele nos leva pelos bastidores da metodologia histórica, explicando como essas fontes são interpretadas e analisadas para reconstruir o passado. Mark Bloch destaca as transformações significativas que ocorreram nesse período. Desde o declínio do Império Carolíngio até o surgimento de estruturas feudais mais consolidadas, houve mudanças profundas na organização social e econômica. A descentralização do poder político, a fragmentação do território e a emergência de relações senhoriais foram características marcantes. O feudalismo ganhou força nesse período. Bloch explora detalhadamente as relações entre senhores e vassalos, destacando a importância dos laços pessoais e das obrigações mútuas nessa estrutura. A troca de terras por serviços e proteção foi central nesse sistema. Houve uma expansão significativa da agricultura nesse período. Mark Bloch discute as mudanças técnicas, como o uso mais eficiente de ferramentas agrícolas e a introdução de novas técnicas de cultivo. Essas mudanças contribuíram para um aumento na produção de alimentos e para o crescimento demográfico. A influência da Igreja Católica foi um traço marcante. Bloch analisa o papel central da religião na vida cotidiana, destacando como a fé e a moralidade cristãs permeavam todas as esferas da sociedade. A arte, a arquitetura e a educação também foram influenciadas pela cultura religiosa dominante. Embora a sociedade medieval fosse predominantemente rural, houve um crescimento gradual das cidades e do comércio. Bloch discute a formação das cidades, o surgimento de feiras e mercados, bem como as guildas e corporações que surgiram para regular o comércio e a produção. O autor também examina as mudanças políticas, como a evolução das estruturas de poder, o desenvolvimento de sistemas legais e judiciais locais, e a consolidação de monarquias territoriais. Esses traços da civilização europeia entre a metade do século IX e o início do século XIII, conforme apresentados por Mark Bloch em A Sociedade Feudal, oferecem uma visão abrangente e detalhada das dinâmicas que moldaram esse período crucial da história medieval. Bloch mergulha na mentalidade medieval, destacando como a cosmovisão da época era profundamente influenciada pela religião e pela tradição. A visão de mundo era essencialmente religiosa, permeando todos os aspectos da vida cotidiana. A fé cristã era o centro das crenças e valores,
moldando tanto as relações sociais quanto as práticas individuais. A religião não era apenas uma prática dominical, era parte integrante do dia a dia. Desde as cerimônias religiosas até a interpretação dos eventos cotidianos como manifestações divinas, a presença da fé era constante. Bloch explora como a religião ditava não apenas o comportamento moral, mas também as ações práticas e a forma como as pessoas entendiam o mundo ao seu redor. O modo de viver do homem medieval estava profundamente ligado à sua posição na hierarquia social. Bloch descreve como as diferentes camadas da sociedade, desde os nobres até os camponeses, tinham papéis e obrigações distintas. As perspectivas de vida e as preocupações variavam de acordo com a posição social de cada indivíduo. A noção de honra e dever desempenhava um papel crucial na vida cotidiana. Os ideais de lealdade, coragem e serviço eram valorizados, especialmente entre os guerreiros e nobres. A fidelidade aos senhores, a obediência aos códigos de conduta e a manutenção da palavra dada eram aspectos fundamentais da identidade e da ética pessoal. Bloch explora os diferentes estágios da vida, desde a infância até a velhice, e como cada um era marcado por cerimônias e rituais específicos. Ele também analisa as relações familiares, destacando a importância da família como unidade básica da sociedade e como as responsabilidades e expectativas variavam de acordo com o gênero e a posição social. Bloch descreve o feudalismo não apenas como um sistema estático, mas como uma estrutura dinâmica e em constante evolução. Ele explora como as relações sociais, políticas e econômicas dentro do sistema feudal estavam em constante movimento, respondendo a mudanças internas e externas. Uma das ênfases de Bloch é na interdependência que sustentava o sistema feudal. Ele detalha como essa estrutura se baseava em uma rede complexa de obrigações mútuas entre senhores e vassalos. Essas obrigações não eram apenas contratos formais, mas vínculos sociais, econômicos e até emocionais que mantinham o sistema funcionando. Apesar de ser uma força viva, Bloch também discute a decomposição gradual do sistema feudal ao longo do tempo. Ele observa como, mesmo dentro do próprio sistema, havia forças que minavam suas bases, como a emergência de uma economia monetária, o surgimento de novas classes sociais e a fragmentação do poder político. O autor destaca a capacidade de adaptação do sistema feudal diante das mudanças. Ele mostra como, apesar das pressões e desafios, o feudalismo conseguiu se adaptar e sobreviver por um período considerável, modificando-se para se adequar às novas realidades econômicas e sociais. Bloch também analisa o legado do feudalismo, ressaltando como muitas das estruturas sociais e políticas que se originaram desse sistema continuaram a influenciar as sociedades europeias por séculos, deixando marcas profundas na organização social, nas relações de poder e na mentalidade das pessoas. Em suma, A Sociedade Feudal é uma obra fundamental para qualquer pessoa interessada na Idade Média e na estrutura social que a caracterizou. Mark Bloch nos presenteia com uma obra de referência, repleta de detalhes e análises perspicazes que continuam relevantes até os dias de hoje. Sua abordagem abrangente e seu estilo claro e envolvente tornam este livro uma leitura obrigatória para historiadores e amantes da história. Então, se você está pronto para explorar as complexidades da sociedade feudal de uma maneira que vai além dos estereótipos, não deixe de conferir A Sociedade Feudal de Mark Bloch. Uma obra que certamente enriquecerá sua compreensão da história medieval e suas conexões com o mundo contemporâneo. Se gostaram da obra, o link para adquirir a obra está na descrição do vídeo. Deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal. Se inscreva-se e ative as notificações.